Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, Atice pergunta para Serim como ela soube que o filho de Seida é filho de Emre. Pergunta quem foi que contou para ela. Serim diz para a mãe que ela vai responder a pergunta dela, mas fala que gostaria tanto que antes ela perguntasse como ela está. Atice diz que vai repetir a pergunta. Pergunta para a filha quem disse a ela que Emre é o pai do filho da Seida. Ela diz para a filha que quer que ela fale a verdade. Serim olha para o pai nessa hora e fala para a mãe que ela não tem motivos para mentir, e em seguida conta que foi Edil que contou para ela. Atice fica surpresa nessa hora e vai imediatamente falar com Edil e pergunta se ela contou para Serim que Emre é o pai do filho de Seida. Edil fica sem saber o que dizer nessa hora. Serim pede para ela falar a verdade sem enrolação. Edil faz o que Serim pediu. Ela diz que contou sim para Serim e pergunta se ela mentiu. Atice pergunta como ela soube daquilo. Edil diz que ela só soube e pergunta por que aquilo é importante. Atice diz que é importante sim e repete a pergunta. Fala que ela quer saber como ela soube. Edil conta que ela ouviu uma conversa dela com Enver e diz que ela estava passando quando ouviu eles falarem daquilo. Atice fala que ela ficou ouvindo atrás da porta e pergunta se é assim que ela agradece toda a confiança que eles depositaram nela. Edil diz que acha que ela não vai poder continuar morando lá e pergunta para Atice se ela está certa. Atice diz que é ela quem sabe. Edil diz que ela nunca gostou de morar lá e fala que ela quer aproveitar aquele momento para cobrar Serim. Diz para Atice que antes dela sair de lá, a filha dela vai ter que pagar o que deve a ela. Serim diz para Edil que ela não deve nada a ela e fala que é melhor ela sair logo da casa dela. Edil diz que não vai sair de lá, diz que ela não vai a lugar nenhum até ela receber, e em seguida diz que Serim deve uma boa grana a ela. Fala que o valor é exatamente a metade do valor da pulseira de diamante. Serim diz para Edil sair logo de lá. Atice olha para a filha e pergunta de que pulseira Edil está falando, na maior cara de pau. Serim pergunta para a mãe se ela vai acreditar naquela mau caráter. Diz que ela não deve nada a ela. Enver fala que ele quer entender melhor o que está acontecendo lá e diz para Edil que quer ouvir o que ela tem a dizer. Edil diz que primeiro ela vai explicar tudo e fala para os pais que depois eles decidem se a filha deles devem ou não para ela. Ela conta que ela e Serim trocaram as pedras da pulseira de diamante que ela ganhou para poder vender e fala que o combinado foi dividir o dinheiro em duas partes iguais, mas diz que depois que Serim pegou o dinheiro, ela não deu a parte dela. Enver pergunta como assim? Edil diz que sabe que é até difícil de acreditar no que ela acabou de falar, mas fala que se eles não acreditarem nela, é só falar com o joalheiro. Mas fala que pode ser que essa pequena fortuna ainda esteja dentro da bolsa de Serim, ou pelo menos uma parte dela. Fala que Serim costuma guardar o dinheiro dela dentro da bolsa. Serim diz que ela não tem tempo para ouvir aquelas bobagens e logo em seguida ela tenta sair, mas de repente escuta a voz do pai que pede para ela esperar.
e diz para a filha que ele quer olhar dentro da bolsa dela, mas diz que quer fazer isso junto com todos, pois eles precisam saber se o que Edil disse é verdade. Sirim olha para Edil, que abre um sorriso nessa hora. Sirim diz que está bom, fala que todos podem ver o que ela tem dentro da bolsa e diz que eles podem ir imediatamente, e é isso que eles fazem. Porém, no momento que chega no quarto dela, ela pede para Edil sair de lá. Enver fala que Edil pode ficar. Sirim diz para os pais que eles podem olhar à vontade, mas fala que depois eles vão ter que ter a humildade de pedir desculpas a ela. Ela diz que eles podem esquecer a bolsa, pois lá não tem nada. Fala que eles podem procurar no quarto todo se quiserem. Enver fala para a filha que tem um bom dinheiro dentro da carteira dela, mas diz que ele não se lembra de ter dado dinheiro a ela e pergunta para a esposa se ela deu. Atice balança a cabeça dizendo que ela não deu nada. Edil fica satisfeita nessa hora. Sirim trata de arrumar uma desculpa na mesma hora. Ela diz que juntou aquele dinheiro que está na carteira dela. Enver pergunta para a filha se ele pode saber como ela juntou tanto dinheiro daquele jeito. Ela pensa numa resposta bem rápida e diz que foi o que sobrou do dinheiro de Sarp. Enver continua olhando a bolsa de Sirim e encontra um cartão de crédito e fala para a esposa que ele não sabia que a filha deles tinha um cartão de banco e pergunta para Atice se ela abriu uma conta para Sirim. Novamente, Atice balança a cabeça dizendo que não. Sirim pergunta o que tem de mais nela ter uma conta em banco. Fala que ela não tem dinheiro lá. Edil diz que tem certeza que Sirim usa um banco digital e diz que ela entende desse assunto e fala que ela pode olhar o histórico da conta de Sirim no notebook dela, se eles quiserem. Enver diz para Edil que não vai precisar. Fala que Sirim vai mostrar a conta dela e pergunta para a filha se ele está certo. Sirim abre o notebook e abre a conta para os pais e Edil verem. Edil se aproxima e fala que ela vai ver de perto para saber se Sirim vai fazer tudo certo. Sirim abre numa página que não mostra valores. Enver fala que ele não está vendo nada. Edil se aproxima e diz que ele não está vendo porque Sirim não abriu o saldo para ele ver. E logo em seguida ela mesma abre e fala para Enver e Atice que ali na frente deles está o pequeno tesouro de Sirim. Os pais ficam assustados ao ver o valor. Edil diz para Enver e Atice que eles já sabem da verdade, por isso ela quer receber a parte dela. Enver fala para a filha transferir o dinheiro de Edil para a conta dela e diz que depois eles conversam. Edil sorri e fala que ela vai buscar os dados da conta dela e já volta. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.